Olá, gente querida do coração verde e amarelo, Jornal Foco do Brasil, compromisso com a verdade. Quero saber em mais esta edição de qual lugar abençoado do nosso Brasil ou do mundo você está assistindo o Foco do Brasil. Comente, deixe sua opinião, participe do chat ao vivo e veja se o sino de notificações está ativado. Vamos agora às notícias desta edição. Você viu que antes de partir para a Rússia, o presidente Jair Bolsonaro demonstrou seriedade, mas também tranquilidade ao comentar sobre os diversos assuntos que tem que tratar com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, durante sua visita ao país que vive tensões com os Estados Unidos, OTAN, sobre uma possível invasão à Ucrânia. Bolsonaro disse que possui muitos assuntos pendentes e afirmou que vai torcer pela paz diante do momento difícil vivido. Até uma viagem à Rússia, né? Sabendo do momento difícil que existe naquela região. Temos negócio com eles, comerciais. Em grande parte, o nosso agronegócio depende dos fertilizantes deles. Temos assuntos para tratar sobre defesa, né? Sobre energia, muita coisa para tratar. E o Brasil é um país soberano. Vamos torcer pela paz lá, que tudo certo. Porque aquilo é uma briga antiga. Você pode ver, o mundo todo tem seus problemas. Se você começar a querer resolver o problema dos outros, se for possível, né? A palavra lá de paz, para ajudar, a gente vai, tudo bem. Mas sabe o que está em jogo, não vou entrar em detalhe aqui. Temos problema, a Argentina tem problema com as Malvinas. No passado tivemos problema, perdemos o Uruguai, ganhamos o Acre. Hoje a Venezuela, que é a região de Esequibo, lá nas Guianas. O americano mesmo pegou alguns estados para ser do México no passado. Então é gente que é a paz, mas você tem que entender que todo mundo é ser humano aí. Vamos torcer para que desse. Dependendo de uma palavra minha, o mundo teria paz. Sobre a Rússia versus Ucrânia, é importante saber, gente, o que diz um brasileiro que vive de perto o conflito, na verdade de dentro, não é, do momento de tensão. O embaixador do Brasil na Ucrânia, Norton de Andrade Melo Rapesta, garantiu que a situação no país é bastante tranquila e normal, tanto para os brasileiros quanto para demais estrangeiros e os próprios ucranianos. Ele confirmou que o serviço consular tem recebido consultas de alguns cidadãos e disse que existe um pouco de estresse, especialmente devido ao noticiário da mídia internacional. Ele voltou a ressaltar, entretanto, que não existe motivo para se alarmar ou pensar em fugir do país, como já havia expressado na véspera a embaixada em uma nota oficial. O embaixador recomenda que as pessoas fiquem atentas. Acompanhem o noticiário e as páginas e perfis da embaixada e entrem em contato se houver necessidade ou dúvida. Questionado, Rapesta lembrou que todas as embaixadas brasileiras no exterior têm planos de contingência, até mesmo para o caso de desastres naturais, e que no eventual caso de uma guerra, os brasileiros na Ucrânia não deixariam de ter assistência para a segurança. Agora, gente, reuniões, inclusive públicas, demonstrações públicas de reuniões entre o presidente da Rússia, Putin, e ministros russos, mostrando que o Kremlin vai tentar manter um caminho diplomático e encerrará em breve os exercícios militares na fronteira com a Ucrânia, que alimentavam temores de que uma invasão estaria próxima e iminente. A diminuição da tensão acontece justamente no momento da visita do presidente Jair Bolsonaro ao país. Um bom sinal, não é? Na verdade, a Rússia diz que há chance de acordo sobre Ucrânia como o Ocidente. E a Ucrânia também está disposta a ceder em relação até à sua participação na OTAN. E isso converge com o que disse aí o embaixador brasileiro na Ucrânia. E se você é um dos admiradores das escolas cívicos militares, saiba que se supostamente Lula chegar ao poder, há um plano em estudo para elas. Acabar com as escolas, com a ideia. O grupo que aconselha a campanha de Lula na educação quer acabar com o projeto de escolas cívico-militares.
A militarização das escolas é uma bandeira do governo Bolsonaro e alcançou 216 colégios públicos em 25 estados desde 2019 até aqui. Lula se reuniu com integrantes do Núcleo de Educação da Fundação Perseu Abramo, ligada à sigla. Os núcleos temáticos da Fundação apresentaram propostas concretas ao plano de governo de Lula em abril, ou vão apresentar em abril. Até lá, será decidido o que de fato entrará no rol das propostas de campanha do ex-presidente, incluindo o fim das escolas militares. O projeto das escolas cívico-militares fracassou, resumiu uma das presentes em uma recente reunião ao falar com a imprensa. O PT é contra esse projeto e, com certeza, não vai bancá-lo. Quem quer botar um filho ou filha em escola militar pode fazer isso com os colégios militares. O espaço físico das escolas públicas não pode ser ocupado por autoridades militares, disse ela, reconhecendo a preocupação que há, inclusive, com a falta de autoridade das famílias e concordando que algo precisa ser feito pela anarquia que muitas escolas públicas atualmente vivem. Lançado em 2019, o projeto das escolas cívico-militares chegou a 216 escolas em 25 estados. Ao ser transformada em uma unidade cívico-militar, a escola pública passa a ter integrantes da Polícia Militar ou das Forças Armadas. As despesas são custeadas pelo governo federal e há aí, então, um trabalho específico envolvendo a autoridade, a responsabilidade, enfim, a paz no ambiente escolar. Olha, nas escolas públicas tradicionais, pela absoluta falta de autoridade ou de respeito envolvendo os alunos, a falta de autoridade das famílias, dos pais, os professores até passando mal, tendo náuseas antes ainda de enfrentar o turno, só de pensar em enfrentar o medo, a falta de respeito, crianças, adolescentes e jovens incontroláveis, todos afetados pelas ideologias que muitos defendem por aí como progressistas, não é? Então, está difícil para o professor, os pais não sabem o que fazer, a direção na escola também, e aí surgiu essa ideia muito bem-vinda. Enquanto todos clamam por mais autoridade e respeito nas escolas, as escolas cívico-militares foram uma forma de enfrentar o problema. O PT tem a ideia de acabar com isso, barrar algo que é solicitado, inclusive, por muitos e muitos pais e professores. Primeiro, pela paz no ambiente escolar e, segundo, porque isso representa mais qualidade de ensino para todos. O que você acha? Agora saiu o balanço final dos gastos com ex-presidentes da República, em 2021. Desde a posse do presidente Jair Bolsonaro, no dia 1º de janeiro de 2019, o Brasil possui 6 ex-presidentes da República vivos e que geram custos aos cofres públicos por conta de benefícios concedidos a eles por uma lei da década de 80 e um decreto de 2008. No total, apenas em 2021, há pouco tempo publicamos uma parcial, agora é o valor final. Esses gastos atingiram em 2021 a marca de 5,8 milhões de reais. A quantia que seria suficiente para o pagamento de 14.530 parcelas do valor médio do Auxílio Brasil consta em um levantamento feito pelo portal Metrópolis. De acordo com a publicação, os dados foram disponibilizados pelo portal de dados abertos da Presidência da República. Pela regra, cada ex-presidente tem direito aos serviços de 4 servidores para atividades de segurança e apoio pessoal e 2 veículos de luxo com motoristas e assessoramento, de mais 2 servidores. Os salários e custos com viagens desses servidores são pagos pela União, com o seu dinheiro. Lula figura como o maior gastador. O ex-presidente que mais gerou despesas aos cofres públicos foi Lula, que demandou um total de
R$1.163.461,09 ao longo do último ano. Nas despesas estão salários da equipe, mais de R$647 mil, diárias e passagens dos servidores, quase ou R$498.124,67, manutenção dos veículos e combustíveis, um valor aí de mais de R$15 mil, e serviços de telefonia, taxas mais de R$2 mil. Após Lula, está justamente sua companheira de partido, Dilma Rousseff, que ficou no segundo lugar em gastos, com um total de R$1.089.000. E aí você vê, não é? Somando Lula com Dilma, quase R$2,5 milhões. Na sequência, aparecem na lista os ex-presidentes Fernando Collor, R$1.062.000, Michel Temer, R$910.000, José Sarney, R$824.000 e Fernando Henrique, R$762.000. Isso sem contar os quebrados, né? Enquanto isso, qual mesmo é o valor médio de aposentadoria dos brasileiros? Você aí que trabalhou uma vida toda, recebe toda essa fortuna também, para não falar dos que mais precisam e recebem pouco mais de R$1.000 por mês após uma vida inteira de trabalho duro. Que coisa, hein? A Caixa começou a pagar o Auxílio Brasil de fevereiro para 18 milhões de pessoas. Neste mês de fevereiro serão beneficiados com a parcela de R$400 mensais, agora aqueles com NIS, número de identificação social, final 1, na arrancada, neste início. Foram incluídas mais 556 mil pessoas neste mês, com repasse total de R$7,3 bilhões, transferências que serão realizadas até o dia 25 de fevereiro, sempre nos dias úteis. Os pagamentos seguem o calendário habitual do programa, de acordo com o NIS. As famílias incluídas em fevereiro receberam notificações, mas a mensagem informou um valor parcial, pois a folha estava em processamento. Os valores totais, incluindo o benefício extraordinário, que elevou o valor mínimo do Auxílio Brasil para R$400 até dezembro de 2022, só estarão integralmente disponíveis nos canais de consulta a partir de agora, não é? O Ministério da Cidadania destacou que, para que consigam ser habilitadas no programa, as pessoas devem atender aos critérios de elegibilidade e ter os dados atualizados no Cadastro Único nos últimos 24 meses. Além disso, as informações no cadastro não podem ser divergentes das de outras bases do governo federal. Segundo informações da revista Cruzoé, o deputado federal e palhaço Tiririca, também é cantor, e o cantor Roberto Carlos, dá para imaginar isso, estão envolvidos em um processo, uma disputa judicial, que vai decidir se paródias podem ser usadas em propagandas políticas. Na ação em tramitação no STJ, a gravadora que representa Roberto Carlos tenta reverter uma posição que negou um pedido de indenização movido contra Tiririca. O parlamentar havia parodiado a música O Portão durante a campanha de 2014. O que fica claro nessa questão do Tiririca é que você não pode transformar uma obra autoral sem a autorização do autor para uso político, porque tem uma questão moral e ideológica envolvida, argumenta o advogado da gravadora, que representa também Roberto Carlos. Um dos argumentos usados pelo advogado foi: imagina o Bolsonaro usando uma música do Chico Buarque para fazer campanha. Pense na confusão, não é? A decisão irá criar uma jurisprudência, gente, para as eleições deste ano. E olha que muitos cantores aí, regionais, né, vendem paródias de músicas conhecidas para candidatos. Então tem muita gente na expectativa. Ao liberar o uso da paródia em 2019, contrariando as instâncias anteriores, a terceira turma do STJ afirmou que a lei prevê serem livres as paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Respeitadas essas condições, é desnecessária a autorização do titular da obra parodiada. Expectativa, então, se a decisão é mantida agora para 2022.
Você ainda não fez? Pois é, até eu fiz já, não deu em nada, infelizmente. Mas depois da reabertura, mais de 20 milhões de clientes brasileiros já fizeram consulta para saber se tem valores esquecidos em bancos, diz o Banco Central. O Banco Central informou que quem não tiver valores a receber nesta etapa das consultas ao novo site de consulta aos recursos esquecidos nos bancos poderá eventualmente ter nas próximas fases do sistema. Portanto, há uma esperança ainda. Muitos clientes que acessam o sistema têm recebido a mensagem para retornar à consulta em 2 de maio. Quem não tiver valores a receber nesta etapa poderá ter nas próximas fases, informou o Banco Central. Isso acontece porque, ao todo, os bancos têm 8 bilhões de reais a devolver aos clientes. Mas nesta primeira fase foram abertas consultas referentes à metade, 4 bilhões de reais. Em 2 de maio, as consultas a uma nova fase serão abertas. O Banco Central não informou, no entanto, se todos os 4 bilhões de reais restantes serão liberados para consultas nesta segunda fase. Em janeiro, no entanto, o Banco Central afirmou que todos os recursos seriam liberados ao longo de 2022. E assim chegamos ao final desta edição do Jornal Foco do Brasil. Gratidão pela sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família.